Agora, para falar um pouquinho com a gente de farmacologia e cuidados paliativos, eu tenho o prazer, gostaria de chamar aqui a nossa professora Célia Maria Kira. Ela é graduada e doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é especialista em infectologia desde 1987, é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica desde 1999, é especialista em cuidados paliativos pela Pallium Latinoamérica Oxford University em 2008 e em acupuntura pelo CEMEC São Paulo, título obtido em 2011. Professora, colaboradora do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo desde 1989. Boa noite, Pro. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, gente. Na verdade, você esqueceu de falar que eu sou prof de vocês desde 2018, né? Estou 4 anos na USP BV. Então, sejam bem-vindos, né? Esse pessoal da organização me enganou, não falou que era tanta gente, enfim. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar, mas eu não vou dar uma aula de farmaco. Primeiro que eu não sou terapeuta no sentido de ser uma farmacêutica. E eu sempre falo para os meus alunos, eu acho que isso é uma verdade muito real, é que vocês vão ter que estudar farmaco a vida toda, que é na área de saúde e não necessariamente médico, né? A gente rever, precisa lembrar, hoje a gente tem a possibilidade de acesso imediato à bula para checar a dose, interação medicamentosa, então só entra na cabeça quando a gente realmente tem um problema para resolver, né? Não ficar decorando. Eu tinha uma aluna antiga que está na T1, ela falou assim, pode me falar a lista de antibióticos, que eu sei mecanismo de ação, farmacodinâmica e tudo, mas não sei para que serve. Se me der um caso, não sei. Então, eu vou convidá-los hoje para a gente fazer uma discussão de caso, e realmente eu preciso que vocês participem. Vocês podem escrever no chat, e aí o Gui ou a Mária Kemi vão falando comigo, não me importo de interromper, que a aula seja interrompida, eu acho que é uma aula expositiva dialogada, tá? E espero que vocês não durmam, e não vai ser um massacre da Serra Elétrica, embora tenha informação pra caramba. Eu tenho um PowerPoint que eu fiz para vocês, eu criei especialmente para vocês, né? Com esse fim, com esse foco para esse público, e criei uma tabelinha também que depois eu mando em PDF. Então, não fiquem preocupados com a questão de anotar ou não anotar, porque depois eu disponibilizo os PDFs, e aí vocês podem pedir para receber isso mais tarde, ok? Então, vamos para os finalmente. Então, queria agradecer, né, depois dessa apresentação linda do Guilherme aí, que é meu fã, eu também sou fã dele, o convite e a honra de estar aqui participando com vocês. Tá? O desafio de fazer essa aula é que fármaco em cuidados paliativos daria umas 70 drogas, fármacos para falar. E aí ia ficar muito chato. Então, eu resolvi fazer primeiro uma apresentação inicial, principalmente para o pessoal que é primeiro e segundo ano, do que é cuidados paliativos, né? Só para a gente ter uma visão bem rápida, e depois tem 2 casos, então eu vou falar mais voltada para os sintomas gastrointestinais, e o outro caso para os sintomas respiratórios, que talvez sejam mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. Então, as doenças que podem ser agregadas debaixo do guarda-chuva do cuidado paliativo, não é só doença oncológica, né? Seja ela qualquer localização. Então, você tem doenças em fase crítica evolutiva, né? Pulmonar e cardíaca, né? Seja por fibrose ou ter um corpo pulmonar. A AIDS, né? O SIDA, que é o jeito que a gente escreve aqui, antigamente ela tinha uma trajetória de morte muito rápida, né? E com a terapia antirretroviral, eles se tornaram pacientes com uma evolução crônica, tá? Quadros demenciais de várias causas, né? Então, vascular, parkinsoniana,
o próprio envelhecimento, tá? Tem alguns casos também de AVC ou coma de causa esclarecida, e tem algumas causas neurológicas, e como eu falei, doença cardíaca grave, doença pulmonar, a gente também tem os outros órgãos que são importantes, que é a doença hepática, né? Seja por alcoolismo, por vírus, ou hepatotoxicidade de droga e doença renal. Além disso, não é que é bem recentemente, mas também foi agregado a síndrome da fragilidade do idoso. Então, quem estiver passando no terceiro ano, por exemplo, da USP-BV, a gente teremos essa discussão em breve. Okay? Então, quais são as doenças do cuidado paliativo, né? Então, todas que eu falei, eu estou só visualizando para vocês que todas elas são, né? Então, paciente hepatopata, alguém que precisa de oxigênio, alguém que tem muita dor por artrite reumatoide, os pacientes que têm dispneia, edema, paciente com insuficiência renal, e a gente tem algumas figuras importantes, né? Só para ilustrar, eu vou ver se está funcionando aqui. Por exemplo, Cazuza, né? Vocês lembram, o Papa, que era um quadro demencial. Para quem não sabe, esse aqui é o Michael J. Fox, como é que lembra agora, gente? Aquele negócio do futuro que ele volta na máquina, eu esqueci. Estou ficando demenciada, né? E Stephen Hawking, tá bom? Tudo que a gente se pautar, e aí os princípios norteadores, eles não são princípios norteadores só para cuidado paliativo. Na verdade, tudo que a gente faz na área médica, ele tem que ser baseado em princípios da bioética. Então, primeiro não é beneficência, né? É beneficência. Quer dizer, eu sempre vou agir querendo o bem para o meu paciente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter certeza, ou posso até pesar, se isso vai causar um malefício. Eu preciso que o paciente tenha a sua autonomia respeitada. Se ele não quiser fazer tal tratamento, ou ele quer fazer tratamento, a gente precisa discutir, principalmente na questão da fase de vida final ou fase de terminalidade de doença, né? E sempre lembrar, como a gente está envolvendo, assim, com fármacos, que a gente tem uma hora que a gente fala, vamos pensar e parar um pouco esse trem, porque existe o tratamento fútil, também chamado de obstinação terapêutica, é quando você não consegue melhorar ou reverter esse quadro, mas fica dando remédio e você causa mais efeito colateral do que um efeito bom. Ou você prolonga uma morte com sofrimento, ok? Acho que é importante também falar sobre isso, embora esse slide seja em espanhol. Eu acho que é interessante, assim, acho que a maioria deve ter ideia de que paliativo é uma coisa de segunda linha, né? É paliativo, então bota lá um band-aid e tal. E, na verdade, não é. Como é que a gente pode falar isso? Então, por exemplo, se você tem uma crise de asma, né? Ou então você tem uma pneumonia e evolui com falta de ar. Qual é o tratamento de uma pneumonia bacteriana? O tratamento curativo é o dar antibiótico, correto? Agora, preciso melhorar a falta de ar, preciso melhorar o broncoespasmo, preciso melhorar a febre. Então, a gente tem duas mãos e dois bolsos. Então, eu tenho o tratamento curativo e eu tenho o tratamento sintomático, né? O paliativo entra nisso. Vou contar uma história pessoal. Por exemplo, a minha irmã, que é mais nova do que eu, ela teve câncer de mama há alguns anos. Agora, graças a Deus, ela está em remissão, em acompanhamento, né? Não tem alta. E quando ela descobriu isso, os meninos dela tinham 10 e 8 anos, né? E, assim, foi fazendo tudo e depois começou a cair a ficha, né? Tipo, quem que vai cuidar dos meus filhos? Ela é professora de matemática, como é que quem que vai por exemplo, na minha ausência, me substituir? Então, não é uma questão de operar ou não operar, né? E teve coisas inesperadas no meio do caminho. Então, era para ser uma segmentectomia, tirar um pedacinho, virou uma quadranté. Depois, ela teve que fazer uma mastectomia, quando ela foi rever, e teve que fazer uma mastectomia do outro lado, né? A cabeça da minha irmã pirou. Então, se você não consegue abordar as outras preocupações, que não as físicas, o que acontece? A pessoa fica perdida, tá? Então, a gente precisa dar apoio emocional, ver essa questão social.
Então, vários dos meus alunos aqui, né, principalmente o pessoal que faz tutoria de PBL, que já fez comigo, e que está escrito, mas às vezes o pessoal relega, é que o ser humano ele é uma entidade biopsicossocial. Então, o biológico é o físico, que é todo mundo, é fácil identificar. Mas se a gente não vê qual é o impacto que isso causa na pessoa, como é que isso afeta a dinâmica familiar, a questão do sustento, você não vai conseguir resolver o problema do doente, tá certo? Do paciente. Quais são os princípios gerais dos sintomas? Então, quando a gente fala que tem sintoma, é o que o paciente sente. Sinal é o que a gente localiza ou percebe no profissional de saúde. Então, o importante é o controle de sintoma. Eu falo isso porque alguns dos sintomas, eles não são remitidos no sentido de desaparecer, mas eles são controláveis. Eu vou falar desses sintomas, falei digestivos e respiratórios, e vocês vão ver que a maioria deles são causas multifatoriais. Então, se não souber o que você está lidando, quais são as possibilidades, né? Aí a gente vai fazer lista de problemas, hipóteses, tudo que o pessoal acha que às vezes é um pouco cansativo, na verdade é a vida real. O paciente vem com problema, você não tem uma plaquinha, hoje eu só atendo dor no peito, amanhã unha encravada, né? O paciente chega com uma série de demandas e necessidades e a gente tem que ver. Em cuidado paliativo tem muita questão de prognóstico de doente, né? Principalmente quando ele tem uma trajetória já grande ou tem uma doença muito agressiva, muito rápida, que tem coisas que você deve pesar não custo-benefício, é risco-benefício. Então, muito paliativo tem a ver qual é o benefício que o paciente tem, o que eu posso melhorar, tá certo? E até que ponto eu vou intervir, né? Essa intervenção pode ser, por exemplo, uma diálise, que não é uma coisa que você faz para todo mundo, né? Você pode botar catéter para dor, que também é uma medida invasiva, ok? E a proposta é que seja para ver as causas e melhorar os sintomas, mas que seja visto os aspectos psicoemocionais e sempre vai ter o farmacológico e o não farmacológico, porque tem os outros aspectos para ser visto. Beleza? Alguma dúvida aí, Gui? Ou vamos embora? Por enquanto tá tranquilo, Pro. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 sintomas que a gente poderia ver na questão do cuidado paliativo, e o paciente, ele é um ser total, então ele não tem uma, né? Ele pode ter várias. E quando chegar à fase de terminalidade de doença, uma doença avançada e incontrolável, né, que você não tem como reverter, por exemplo, doença hepática, se ele tiver critério, ele pode até ganhar um transplante de fígado, mas vai ter que tomar medicação para rejeição a vida toda, então ele não pode beber. Então é muito comum os pacientes trocarem de sintomas ou agregarem, e muitos pacientes às vezes têm 5, 7, 10 sintomas associados, né? Aí tem que tratar todos, e aí você tem mais medicação e mais interação, tá? A base de tudo é isso aqui, ó, gente. Então, você tem que ouvir o que o paciente tem, né, aquele de fazer a pergunta aberta e ver o que a família tem essa demanda, o paciente, porque aí não é uma relação médico-paciente única, sempre vai ter a família ou o cuidador, vai ter o paciente, porque ele precisa de ajuda, e tem você, então você precisa ver. Muitas das coisas os pacientes às vezes não falam, mas a gente observa, né, do tipo assim, parece que está tudo bem, mas o paciente tem dor. Eu me lembro que eu atendi um senhor, que era o senhor Raimundo, e ele morava numa beliche na parte de cima. E ele tinha um câncer de próstata com metástase na coluna, e ele parou de andar e tinha muita dor. Dor óssea por metástase é extremamente dolorosa, é uma das piores dores que tem. E aí a gente pegava aquela inocência e disse, oi, senhor Raimundo, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Tá. Quanto que o senhor tá com dor? Não. De quanto de dor? Não, não tô. Ah, então eu posso examinar ele? Não, por favor. Essa é a única posição que não dói. Ou seja, qualquer mexidinha dói. Então, eu fiz a pergunta de uma maneira errada. Então, as perguntas precisam ser revistas, então você precisa ter atenção aos detalhes para ver isso, né?
precisa medir numa escala, então tem uma escala de Edmond para você ver, marcar, tá? Hierarquizar para quem que você vai orientar, se o paciente, o cuidador ou ambos, compartilhar com a equipe para ficar falando a mesma linguagem, né? Atuar e tem que avaliar. Então, não tem essa de medicar para dor e volto daqui 5 dias para ver o paciente, né? Entrei com alguma medicação nova, espero o início de ação, liga ou dá um telefone de contato, vê como está. Se o paciente estiver numa instituição intra-hospitalar, seja hospice, enfermaria, UTI, pronto-socorro, você está de plantão, outra pessoa está de plantão, você tem que reavaliar se aquilo está funcionando ou não, porque precisa aumentar a dose, né? Então, né, tipo, prescreve e volta amanhã, ok? Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar o paciente com falta de ar, o paciente com dor de barriga, paciente com incontinência, com constipação. Então, vamos para a discussão de caso. Eu trouxe 2 casos, ok? Isso aqui é um caso real, familiar, inclusive, né? Então, eu vou ler, apesar de que eu acho horroroso ficar lendo, mas acho interessante. Então, ele é Francisco masculino, 55 anos, né? Esqueci de escrever, mas ele é engenheiro, casado e tem 4 filhos, né? E ele é arrimo de família. O que é arrimo de família? A família depende economicamente do que ele faz, tá? Há 2 meses, por uma dor abdominal intensa que ele não entendeu, não melhorou com Buscopan, daí tomou Novalgina, né, de pirona, não melhorou, acabou indo para o hospital, e durante a investigação ele descobriu que ele tinha um linfoma, né, para quem já fez pato, tem o linfoma Hodgkin, não Hodgkin, de células B de alto grau, então era extremamente invasivo. Tinha um monte de gânglio na barriga, para vocês terem ideia. Era tão grande que fazia compressão extrínseca em cima do estômago, então era possível ver que tinha alguma coisa, tá? Enfim, fez o diagnóstico, começou a quimioterapia, tá? E ele passou a ter soluços constantes, porque o soluço não é uma coisa que a gente controla, né? Aparece e a gente fica achando que nem sapo. E que impediu até uma fala coerente. Então, essa pessoa me ligou, né? E ficava o tempo todo e foi até expulso do quarto, porque a esposa dele não entendeu o que estava acontecendo e achou que ele estava fazendo, que ele tinha que melhorar, então foi despachado para fora. Foi medicado com Plazinium Pictil. Todas as vezes que a gente usa medicação que tem marca registrada, em royalties, a gente põe esse Rzinho, né? Mas esse aqui é metoclopramida e o Amplictil é a clorpromazina, com alguma melhora, tá? Depois acabou passando, mas assim, ele ficou 2 dias e meio, se não me engano. E também passou a ter náuseas e vômitos pós-quimioterapia, tá? E melhorou, mas mesmo quando ele recebia Zofran, que é outra marca registrada de Vanalso, que é o da Centrum, tá? Devido à invasão do linfoma no sistema digestivo, né, então melhora a quimioterapia para diminuir o núcleo de células tumorais, né, que é crescei-vos e multiplicai-vos. Ele passou a ter dor, então, e aí foi prescrito morfina via oral, tá? Desculpa não ter feito a tradução aqui, mas por boca. Mas aí ele começou a se queixar que está muito difícil de evacuar e está 7 dias sem ir ao banheiro para evacuar com uma distensão abdominal, né? Então, virou aquele negócio. E antes, ele costumava evacuar diariamente. Então, 7 dias sem evacuar, imagina a situação, tá? Como é que a gente discute um caso de cuidado paliativo? Do mesmo jeito que a gente discute as situações e problemas para quem está acostumado a fazer tutoria de PBL, né? Problem Based Learning. Gente, isso aqui vocês vão cansar de ver. Precisa fazer lista de problema. Esse, depois eu dou uma explicadinha, estado funcional em termos de performance status, esse tem um PPS, que é uma escala específica para paliativo, como é que estão a autonomia para atividades de vida diária, então se ele se veste, se ele consegue ir no banheiro, se ele consegue se locomover da cama, por exemplo, para o sofá, se ele consegue comer sozinho, tá? E depois que a gente estabelece a lista de problemas, cada problema a gente tem que ver, é um sintoma, na maioria das vezes. Se não for um sintoma físico, ele pode ser um sintoma emocional ou psicossocial. E aí, a partir da discussão disso, né, você tem que fazer uma relação de causa e efeito, então vai ter que fazer alguma hipótese diagnóstica, a gente pode fazer um planejamento terapêutico farmacológico e não farmacológico, e como é que a gente maneja
como é que a gente controla os sintomas. Então, eu vou voltar ao slide. Opa! Muito bem. O pessoal pode se manifestar verbalmente ou não. Eu falo que é caça-palavra médica, né? Que nem situação problema. Quais são os problemas que esse paciente Francisco tem? Pô, ninguém tem nenhuma hipótese. Agora eu tô com vergonha, hein? E eu não consigo ver o chat. Você pode ler, ou a Kemi pode ler para mim. E se alguém escrever alguma coisa, eu preciso que vocês participem, gente. Claro, Pro. Ainda ninguém escreveu nada aqui. Ah, pessoal, me ajuda, né? Lembra que eu falei que essa aula tem que ser interativa para ser interessante? Olha, eu vou falar, eu vou começar, né? Vou passar aqui. A Vivian coloca dor abdominal intensa. Isso. Então, ele tem uma dor intensa. O que mais? Então, é fácil identificar os sintomas. O que mais? Ele tem um câncer, né? Tá certo? Tem uma doença oncológica. O que mais? Olha. Então, dor abdominal. Opa! Dor abdominal. Descobri que tem um câncer. Vamos andando aqui, ó. A flechinha. Tá? O que ele passou a ter? Soluços constantes. Soluços constantes. O que mais? Náuseas e vômitos. Ó, tô dando a call, hein? Tá? Depois tem dor, né? Voltou a ter outro tipo de dor, mas é uma dor na barriga também. E Constipação. Constipação. Não sei se nem virou um fecaloma com distensão, tá? Esses são os sintomas físicos mais importantes, né? Então, ele tem dor, ele tem câncer, né? Ele tem soluços, ele tem náuseas e vômitos e tem uma constipação agora. Tem uma coisa que vocês não perceberam, que é o biopsicossocial, que é isso aqui, gente, ó, a rima de família. O que passa na cabeça de alguém que está doente, né? Muitos perderam alguns familiares aí, seja da pandemia ou por outro motivo, mas por falta até de um atendimento médico constante, é que a preocupação de alguém nessa idade que tem 4 filhos é quem é que vai cuidar da minha família, como é que eles vão sobreviver se eles não foram treinados, né, para cair no mundo, ok? Tá bom? Isso é muito importante. Aqui tinha várias coisas, né? Falta de entendimento da família, a esposa não queria que os filhos soubessem, era meio complicado. Mas uma vez que a gente chegou nesses diagnósticos, hoje eu vou tocar mais na parte de sintomas físicos, para vocês terem uma ideia de como é um pouco complicado e como tem muita interação que a gente deixa de ver, mas eu acho interessante vocês estarem aqui presentes. Então, vamos lá. Então, eu fiz na sequência, não do aparecimento, mas do que é mais frequente. Então, náuseas e vômitos, inclusive, às vezes, náuseas e vômitos incoercíveis. Essa palavra significa que é incontrolável, né? Vomita e não consegue parar. Então, depois eu fiz uma tabelinha, então não se preocupe, pessoal, tá? Quem não entender agora vai poder rever. Então, náuseas e vômitos, dentre aqueles 14 sintomas que eu falei lá no comecinho, ele ocorre em mais de 60% dos pacientes, independente da localização do tumor, né? Mas principalmente gástrico, que dá para entender, mama e ginecológico, tá? E aí o objetivo, quando a gente falou que além de identificar o problema, é identificar a causa de base e tratá-la se possível. Então, assim, falei de novo, não significa necessariamente que eu vou curar o paciente, mas eu vou melhorar aquele sintoma para que ele tenha uma vida que ele possa tocar de uma maneira mais autônoma possível, ok? E a gente vai tratar as causas tratáveis, não vai tratar as causas intratáveis, né? Eu não consigo reverter a história e volta, se rebobina aí 2 anos, a gente faz um monte de exame e ele descobre que ele não vai ter linfoma dando algum remédio, né? Infelizmente, a gente ainda não tem esse tipo de possibilidade tecnológica. O que é interessante é que náuseas e vômitos, você fala assim, pô, mas está vomitando, né? O que a gente toma quando a gente está com náuseas e vômitos, né? Toma Plasil, ou aqui no Brasil, que já há cerca de 18 anos a gente tem que saber o nome da droga genérica, né? Que o de marca sempre é mais caro.
é que as medicações antiméticas usuais, né? Alguém que já passou em ambulatório de gestante, que vomita, o que a gente dá para ela? Tem muita gente, né, tem grávida que vomita pra caramba os primeiros 3 meses. Ou a gente, sei lá, comeu um estragado, começa a vomitar, às vezes não dá para tomar remédio, mas vai no pronto-socorro para receber na veia. A Vivian coloca aqui pra gente Vonal, Pro. Vonal é da Centrona, né? Isso é se você tem tutu, ele é bom porque ele não deixa a gente molinho. Uma vez eu já tomei conta da FUVEST, eu fiquei lá de médica, e a pessoa dava Plasil, assim, resolvia o problema da náusea do paciente, do aluno, e deixava ele grogue, ele não conseguia fazer a prova. Então, a gente resolveu o problema dele, que era parar isso e continuar a prova. Então, as medicações antimédicas usuais, né, usuais é o que a gente usa no dia a dia. Então, metoclopramida, fansoprazil, resolve mais de 90%. Então, sempre a gente começa com feijão com arroz, gente, tá? Então, metoclopramida resolve na maior parte do tempo, tá? Outra que a gente usa também é o Dramamine, né? O famoso Dramin que a gente dá mais para criança e que deixa a criança meio sonolenta também. O Plasil também tem um efeito central, né? Não é só no tubo digestivo. E olha como é que são as causas, né? Então, o paciente pode vomitar simplesmente porque ele está com hipocalcemia, hipercalemia, né? Que é potássio aumentado, e urêmico. Então, já tive uma paciente que a gente fez diagnóstico de uremia por causa não tinha uma causa evidente, mas ele tinha um hálito urêmico, né? Remédios que ele está tomando. Então, o próprio opioide, né? Aqui a morfina, né? Então, opiáceos é toda da mesma família. Eles dão inicialmente, né? Também tratável com o metoclopramida, e nesse sentido, assim, uma coisa interessante do opioide é que esses sintomas costumam passar na primeira semana, geralmente com 2, 3 dias, tá? Então, precisa deixar uma orientação para o familiar e uma orientação para o paciente. Vários antibióticos que a gente toma, né, dá vontade de vomitar, dá um gosto também na boca, né, tem que comer porque queima, e vários quimioterápicos, que é a questão que ele estava tomando. Para quem está um pouco mais avançado, em termos de fisiopatologia, toda a hipertensão intracraniana, seja por trauma, seja por um AVC hemisférico grande, ou seja por uma meningite, né, sabe que dá aquele vômito em jato, né, que não é distância daqui quanto vomita, é o cara que assim, não consegue nem ter náusea, ele já vomita direto. Quem já teve labirintite é outra coisa, né, virou, faz assim, parece um pirulito psicodélico, eu já tive isso, virei para desligar um dia o alarme, a pessoa está grávida. Eu falei, não, gente, a cama virou. Eu tive que ir engatinhando para o banheiro, porque eu não conseguia achar onde estava a porta direito, né? Tá? Todas as doenças relacionadas com o aparelho digestivo pode dar. Então, por exemplo, você está o ilha dinâmico, assim, não está funcionando o intestino. Por exemplo, apendicite, uma das coisas que se dá é náuseas e vômitos. Você pode ter uma obstrução intestinal por tumor, tá? Você tem algumas doenças gastropatias, então, você tem diabetes, por exemplo, diminui a motilidade intestinal e também diminui a capacidade de absorção do trânsito gástrico também. A própria constipação, impactação fetal, assim, faz um bolo, chama fecaloma, né, que é um tumor fecal, e você tem que fazer, inclusive, manobras, às vezes, cirúrgicas, tá? Metástase hepática, seja a origem que for o tumor primário, dá para fazer isso, e às vezes alguns casos de insuficiência autonômica, mas é uma coisa um pouquinho mais rara. E fatores emocionais, quem já não teve, né, uma ansiedade, uma depressão, e aí você começa a vomitar. Então, no caso desse paciente, Francisco, a gente poderia dizer que as náuseas e vômitos são relacionados à quimioterapia, tá certo? Mas ele também tinha uma doença no aparelho digestivo. Então, ele tem pelo menos 2 causas. Ok? Tudo bem até aí? Vocês falaram tudo bem, eu vou em frente. Fala aí, Gui. Tudo certo, Pro. Tá. Então, isso aqui é uma tabelinha, isso é uma coisa importante para quem está fazendo aula ou não, que a gente precisa dar o crédito para quem para quem deu. Então, esse é meu amigo, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há mais tempo do que ele já viveu aqui, né? É um paliativista, um geriatra, o Marcos Montanini,
e a gente escreveu um capítulo para o manual de dor. Então, cuidado paliativo não é só para geriatra ou para oncologista. Vou até mostrar a capinha. Deixa eu... Isso aqui é um livro nacional. Olha a largura. Isso aqui é fazer levantamento de peso. Tá? Esse livro foi editado o ano passado, Dor para o Clínico, né? Então, a gente foi convidado para escrever um capítulo sobre sintomas paliativos. Escrevi até para cirurgia, enfim. Não é só... Agora também livros de UTI tem, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, cuidado paliativo independe do tipo de doença e depende também da especialidade que você vai seguir, ok? Vou apresentar de novo, dando continuidade. Então, aqui, a gente vai ver, por exemplo, o pessoal falou do Vonal, né? Ele é um antagonista da serotonina. Então, como vocês pediram um pouco de farmaco, eu não vou ficar falando, né, da farmacodinâmica, isso aí vocês lerem no Good Gilman, o Hengendale, né, o que vocês quiserem. Mas a gente, por exemplo, radioterapia, né, quimioterapia, a gente pode dar. Então, você tem a possibilidade, Vonal, por exemplo, é via oral, endovenoso, e em cuidado paliativo, vocês vão reaprender uma coisa que se usava milenarmente, que é o uso subcutâneo, tá? Que é muito interessante. Tem uma série de remédios, inclusive morfina, que a gente dá de via subcutânea. Então, a gente coloca um catéter, tira a agulha, né? Ele fica lá. Você pode até fazer uma hidratação mais lenta. E esse paciente mexer, não vai sangrar, né? É bem interessante aprender isso. Principalmente quando você não consegue um acesso a boas vezes o paciente. Aqui, ó, os bloqueadores de dopamina, principalmente D2, então, assim, ó, prometazina, haloperidol, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eles são, na verdade, o que a gente chama de neurolépticos, mas a metoclopramida ele tem o mesmo mecanismo de ação, tá? Corticoide, dependendo se você tiver hipertensão intracraniana, às vezes para quimio também. Difenilamina é o Dramin, né? Por isso que ele dá aquele soninho, ok? Serve principalmente para patologia vestibular, é aquilo que a gente falou da labirintite, tá? E a gente pode dar alguns remédios que a gente chama de anticolinérgicos ou antagonista da colinesterase, que vocês vão encontrar isso, que a gente usa bastante. E oxinoematropina, na verdade, são muito similares, e o brometo de scopolamina, que é o nosso famoso Buscopan, ok? E para diminuir a ansiedade, que às vezes se cria em função disso, você pode dar um benzodiazepínico, que diminui também. Então, todas essas propostas aqui são de medicação na dose inicial, e você vai acrescentando incrementos da dose ou eventualmente associação, dependendo da causa do paciente, ok? Soluços. Alguém que teve soluço aqui, fala, vou soluçar para chamar a atenção, né? Aí tem todos aqueles mecanismos, beber água invertida, alguém dá um susto, bebe uma garrafa de água sem parar de respirar, né? Mas a gente não sabe exatamente a causa, sabe que tem uma relação entre um ato espasmódico, né, que você tem aqui em relação ao diafragma, e a gente sabe que tem alguma correlação aí entre frênico, formação reticular, que é lá em cima, centro respiratório, e que tem um arco reflexo, porque você não consegue controlar, acontece. E ocorre em mais de 60% dos pacientes com câncer avançado, independente da localização, ser do tubo digestivo ou não. Mas é muito comum a gente ter, por exemplo, quem tem refluxo gastrofágico pode ter, paciente, como ele tem essa correlação aqui de sistema nervoso central, tumor ou metástase do sistema nervoso central, então pode ter. Se você tiver algum tumor, por exemplo, você pode ter um derrame, que pode fazer uma irritação, derrame pleural, que pode fazer uma irritação do nervo vago do frênico, e isso também pode acontecer como efeito colateral de algumas medicações que, olha, é de uso comum, né? Corticoide, que você dá para asma, você dá para alergia, bloqueador de canal de cálcio, que a gente dá para pacientes hipertensos, né? E anticonvulsivantes para paciente que tem epilepsia, ok? Então, primeiro de tudo é checar o que está acontecendo, as medicações, para tirar isso aqui da lista. Se tiver distensão abdominal, né, o famoso Lufetal, dose usual, então você começa com um comprimido, 3 vezes por dia, ou 30 gotas. Se tiver sintoma de espécie, queimação, aquela coisa de uma digestão, precisa tratar. E, como a gente falou, tanto para náusea e vômitos,
o nosso famoso metoclopramide Plasil. O comprimido tem 10 miligramas, tá? Mas pode até dar 20, 3 a 4 vezes por dia. Só que ele tem uma ação central, vocês precisam tomar cuidado, eu já vi isso em grávida, de repente ficasse meio mandrake. Fica meio duro assim, olha, pessoal, não estou fingindo, não consigo mudar. E a gente pode usar o haloperidol, que ele é um antipsicótico, né? Antigamente chamado ele é usado para delírio, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E ele é usado por um efeito outro que ele tem, tá? Para pacientes com soluço e também náuseas e vômito. E o baclofeno é um meio relaxante, mas eu vou falar, e é a cada 10. O famoso baclofeno, que é o nome de marca mais conhecido. Ok? E a constipação, esse é um sintoma mega desvalorizado. Se você não perguntar como está a sua evacuação, né? Não pode perguntar assim, já foi no banheiro? Fui 3 vezes fazer xixi, né? Tem que perguntar, seu intestino está funcionando normal? Quando tá bom da barriga, como é que era antes? Então, sei lá, por exemplo, meu marido, ele vai a cada 2, 3 dias no banheiro. Eu vou 3 vezes por dia, esse é o meu normal. Mas o meu marido já é constipado. Agora, se ele ficar 7 dias sem evacuar, né? Assim, duplicou o tempo. Para mim, 7 dias eu já virei um tambor tóxico. Sai de perto, vou ficar com a barriga parecendo grávida, tá? E muitas vezes a gente não pergunta, porque tem tanta coisa para se preocupar, mas a gente tem que perguntar sono, alimentação, né? E como é que está a evacuação e como é que está a urina. A gente vê se está desidratado, se está constipado. Vou contar um caso aqui, a minha sogra, agora está falecida, ela teve vários AVCs, um grande, até recuperou a capacidade de andar, e ela desenvolveu um quadro mecial, né, que era vascular, mais da idade. E ela tinha aquela cara de dor, tal, ela já estava meio comatosa, e aquela cara de dor, aí o pessoal ficava dando mais morfina para dor. Até que alguém da enfermagem, graças a Deus, percebeu que ela não evacuava. Nessa época, ela se comunicava por grunhidos, né? E aí fizeram um toque retal, ela tinha muita, não era um fecaloma, mas deu para a pessoa fazer um enema, uma lavagem intestinal. Quando saiu, e foi um monte, assim, tipo, encheu umas 3, 4 fraldas, né? Ela fez uma cara de alívio. Então, aquele sofrimento que ela tinha, aquela cara, não era de dor, era causa de constipação. Então, ele é hipovalorizado, mas é super importante, tá? Lembrando que o opioide, né, a gente vai falar, quem prescreve a morfina, prescreve um laxativo junto, porque vai ter, tá? E diferente da sonolência inicial, das náuseas e vômitos, não se tem tolerância a essa medicação, vai continuar sendo constipado. Então, em algum momento ele vai ficar constipado, precisa prescrever, tá? Que lembrete, efeito colateral, pelos receptores muito periféricos, então precisa dar. Os anticolinérgicos todos, eles ressecam, né? Resseca o intestino, resseca a boca, resseca também às vezes tem dificuldade para urinar. Ferro, tá? Antiácidos de maneira geral, principalmente na questão do alumínio, do hidróxido de alumínio, né? O magnésio solta. Anti-inflamatórios não hormonais, estão vários anti-inflamatórios aí que vocês usam, e de novo os bloqueadores de cálcio, que é a questão dos pacientes que precisam para medicação cardíaca. Novamente, alterações eletrolíticas podem interromper. Alguém se aqui alguma vez quebrou a perna, precisou ficar restrito fisicamente, só o fato da gente ficar inativo por algum motivo, né, de cama, não andar, já dá constipação. Tanto que às vezes é meio engraçado que, tipo, você vai andar, eu falei, cara, eu não posso andar porque, assim, 15 minutos já deu vontade de ir no banheiro, onde é que tem banheiro no meio da rua, né? Ok? Depressão pode dar, e se você come menos, também pode ficar constipado e provavelmente líquido. Então não adianta só perguntar isso, né? O que ele está bebendo, a quantidade, porque não adianta só botar fibra, porque daí no final forma um bolo fecal grande, mas às vezes é falta de líquido. Nessa secura que a gente tá atualmente esses dias, né? Quem não bebeu deve ter percebido que a urina ficou mais amarelinha, concentrada, e também ficou constipado. Ou está saindo com mais dificuldade, não na consistência usual. Beleza? Causa de constipação, né? Sempre dirigida à causa de base e
mas o laxante sempre vai ser necessário, porque ou ele já é constipado, ou ele tem alguma condição clínica, ou tem algum uso do remédio que não posso retirar, então eu preciso usar. Dos opiáceos, né, que eu falei que sempre você vai ter constipação, a gente usa o Ducolax, que é o Bisacodyl, tá? Tem gotinha, tem comprimido, opa, aqui fiz alguma coisa, esqueci aqui, via oral, 1 a 2 vezes por dia, tá? Você pode usar chá de sene, você tem psyllium, então você pode usar outros laxativos. Alguns livros se referem até ao uso de óleo mineral, que na verdade, que nem você está assim, quer tirar o dedo aqui, passa gordura para saber se sai. O óleo mineral não é ruim, viu, gente? É baratinho, tem no posto de saúde e tal. Ele não é ruim para tomar, mas na hora que você arrota, o negócio é impressionantemente ruim no paladar, tá? E alguns pacientes, às vezes, a gente precisa dar porque é uma coisa barata, né? Ok? E funciona, mesmo para criança e para adulto. Legal? Então, eu acabei os sintomas digestivos. Perguntas. Tem nada? Tô achando que o meu ibope tá ruim, né? Gui? Oi, Pro. Temos uma no formulário que preencheram relacionada a quais são os principais cuidados paliativos na oncologia. Então, na verdade, o oncologista deveria ser um dos primeiros profissionais a ver isso, porque toda doença oncológica, ela tem cura por remoção cirúrgica se ela for inicial, por exemplo, um CA in situ de mama, tá? Então, às vezes o tumor, quando ele aparece, tumor de vias urinárias, de pâncreas, quando ele dá vesícula biliar, quando ele dá sinal, o negócio já andou. Tumor de ovário é a mesma coisa, né? Então, são doenças que a gente estuda com o tempo, que a gente sabe que não vai ter cura. Então, a gente precisa iniciar esse suporte, o tratamento sintomático, tá? Mas cuidado paliativo sempre vai fazer parte disso. É que nem eu falei da minha irmã, né? Não adianta só tirar e fazer quimioterapia, ela fez radioterapia. Você precisa dar outro tipo de suporte também, né? Ok? Então, câncer é uma das a gente sabe que, assim, se não for curável por uma cirurgia, pode ser amenizado por uma quimioterapia ou radioterapia, ele vai precisar ser acompanhado. Tirando o linfoma, gente, que é 5 anos a gente considera sem remissão, ele pode desenvolver um outro linfoma, outra doença, é o que a gente tem cura. O resto a gente segue. Antigamente era 10 anos, né, quando eu estudei, 10 anos de seguimento por mama, daí dava alta, né? Tem paciente com 15, 20 anos, tem recidiva, aparece convulsionando, tem uma meta cerebral. Então, vários cânceres a gente tem que precisam ser acompanhados. Eles não podem ser negligenciados ou dizer que é curável, né? Você fala que você está em remissão e segue acompanhando. Às vezes de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, anualmente. Não sei se eu respondi adequadamente a pergunta. Então, quem escreveu, escreve no chat se entendeu ou se tem uma dúvida específica. Gente, eu aqui, né? A gente põe óculos, tira o óculos. Bom, Gui, está falando... Fala, Gui. Tá tranquilo aqui, Pro. Tá, então vamos em frente. Então, oi. Eu posso dar uma perguntinha? Claro que sim. Então, você tinha falado sobre o tratamento de náuseas de causas orgânicas, tipo hipocalcemia ou uremia, né? Uhum. O tratamento é melhor você fazer sobre sintoma com Plasil ou remédios para realmente náusea, ou a gente tentar tratar a causa com, por exemplo, uma dieta com mais cálcio ou vitamina D para tentar... Não, aí quando você tem as alterações hidroeletrolíticas graves para dar sintoma, você tem que fazer a reposição endovenosa, tá? Mas, por exemplo, uma uremia não tem um remédio para baixar a ureia, né? Você tem que fazer diálise. Agora, se o paciente tem, por exemplo, ele é hipotenso, ele tem uma doença grave que não pode, você não consegue o acesso, ele não pode deitar, como é que você vai dialisar esse paciente? Né? Por isso que a gente tem que ver as condições que o paciente tem. Se é um paciente que está em coma, já está na terceira pneumonia, tem um prognóstico de sobrevida curto, primeiro de tudo, precisa ver se vale a pena ficar furando o doente, que é ele que vai ser picado e não a gente, e se o que eu vou fazer para ele, se vai melhorar ou não. Tá?
Então, não é só o fato de eu ter um resultado de exame, até tem uma mudança no que você faz na prescrição de um paciente em fase de terminalidade, né? O que adianta você escrever fazer destro manhã, tarde e noite? Se o paciente não está nem comendo, não vou dar insulina. Ou então ficar prescrevendo para um paciente o hormônio tiroidiano dele ou a vitamina D. Ou ficar colhendo exame, né? Quando você está numa semi-intensiva, uma unidade de terapia intensiva, tem a coleta das 5 horas da manhã, né? Porque às 7 tem que estar pronto os cálculos. Se o paciente está com dor, por que eu vou ficar fazendo isso todo dia, né? Você não vai mudar. Então, cuidado paliativo não significa economizar dinheiro, né? Eu preciso ver se a causa de base é tratável, né? Se eu tiver uma hipercalcemia, por exemplo, de origem maligna, porque ele tem uma metástase óssea, eu posso dar remédio caros, inclusive, né? Mas vai melhorar a doença de base? Eu vou conseguir curar um tumor? Não. Mas eu consigo melhorar sintomaticamente dando remédio para ele. Tá? Se tiver uma obstrução, só isso não vai resolver, eu vou ter que passar uma sonda, mas só quem já recebeu uma sonda no nariz sabe que aquilo incomoda, mas às vezes é necessário. Beleza? Por isso que é muito imbricado. Fazer cuidado paliativo é complicado, viu, gente? Não é só segurar a mão. Na verdade, precisa estudar e reestudar e se atualizar. Cada um desses sintomas, né, é uma aula, é um curso, é um capítulo de livro. Ok? Respondi a sua dúvida? Respondeu sim, obrigada. Tá. Vamos em frente? Que atrás vem gente? Vamos ver se vocês ficam mais participativos. Caso clínico 2, esse aqui é o seu Luiz Cristóvão, sempre foi um paciente meu, que eu atendi ele no programa de atendimento domiciliar, né? Então, fiz um pouco de tudo, né? Fiquei mais de 28 anos no hospital universitário lá da USP, no Butantã. E aí a gente recebia pacientes que moravam na região. Então, ele era um paciente masculino, tá? Acho que ele tinha... Esqueci de botar a idade, gente, olha. Ele não era um paciente muito idoso, não. Tinha um próximo de 60 anos, ele era motorista, casado. Esses aqui são os netos, mas ele tinha filho. E ele teve 2 infartos agudos do miocárdio, né, agudo quando aconteceu, há 5 e 2 anos. E aí a palavra dele era, não morri, graças a Deus, mas fiquei aleijado, né? Então ele tinha dor, tinha muita dispneia, ele desenvolveu, quando você tem um infarto, aquela isquemia, aquela área do coração não funciona mais, você tem necrose celular. Então, se o coração bate assim, tem aquela área, não bate, tem uma hora que ele tem uma cinesia, a gente vê isso direitinho pelo ecocardiograma, tá? E a gente classifica essa insuficiência cardíaca por classes funcionais 1 até 4, 4 é pior, né? O 1 é o paciente que tem falta de ar, né, dispneia, para aclives ou cargas, né? O 2, médio plano, que é médios esforços, que é andar no plano, pequenos esforços, né, que é tipo fazer alguma atividade próxima, e classe funcional 4 tem falta de ar até para respirar, né, é o tipo que já não deita mais, ok? E ele era fora de possibilidade de fazer transplante cardíaco. Então, aqui vocês estão vendo, ele está com catéter nasal, tá? Então, ele tinha oxigenoterapia suplementar em casa. Então, ele tem dispneia, né, o termo médio, constante, até para respirar, mesmo com a 2 domiciliar. Esse aqui, sofá, era na casa dele, ele tinha uma escada em caracol, aqui, mas ele nunca conseguiu subir depois que ele teve alta do Instituto Coração. Dorme sentado no sofá, porque ele tem que dormir sentado, né, na cama, e ele gostaria, por exemplo, um dos desejos dele, que a mulher dele falou, pelo amor de Deus, né, eu tô tanto tempo sem ter relação sexual com ele, falou, não, mas ele só quer ir para deitar na cama dele, para sentir que ele voltou a ser homem, sabe, o homem da casa. Porque ele disse que teve uma hora que os netos passavam e ignoravam que ele está. Ele virou um objeto de decoração na sala, de certa maneira, tá? A esposa relata que de vez em quando ele tem umas crises de tosse, de repente começa a tossir, né? Quando você tosse, tá botando o ar para fora, então já tá difícil respirar para dentro, imagina quando você tem um acesso de tosse. A gente tem até às vezes vomita de tanta tosse ou fica vermelho, e a gente fica com falta de ar. Então ela descreve que tem essas crises de tosse muito severas, que parece que ele vai parar de respirar, né? Ela diz que às vezes até ouve barulho como se fosse uma crise de bronquite. Aí, quando ele toma remédio para desinchar as pernas, né, porque ele tem edema, uma insuficiência cardíaca, pelo menos à esquerda ou global, vai ter
Se for só mais a câmara esquerda, é mais sintoma respiratório, quando é mais câmaras direitas, são edemas de uma maneira geral, né? Ascite, congestão passiva crônica do fígado. Então, quando ele toma um remédio para desinchar as pernas, melhora o pulmão, mas ele desmaia porque urina mais, e aí o volume efetivo dentro do vaso diminui, ok? E a pergunta dela é assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu estou com medo que ele morra aqui. Tá? Isso é uma pergunta muito comum para o paciente que está dentro de casa, mas também ele não queria ficar internado porque não poderia fazer nada mais no hospital do que a gente fazer no atendimento domiciliar. Vamos voltar para a nossa listinha? Lista de problema. Vou voltar aqui, me ajudem. Escrevam no chat ou verbalizem. Gente, acho que não estou dando ibope nenhum, né? Estou até com vergonha. Ou vocês estão muito envergonhados. Dispneia constante? Então, ele tem uma dispneia constante de alto grau, né? Quer dizer, mesmo com oxigênio. O que mais? Tudo bem quem falou. Já ganhou 2 pontinhos no meu caderno. Dormir sentado no sofá. Então, que é uma forma de você medir a severidade, né, da dispneia. Tem gente que fala... Oi, desculpa. Falaram aqui no chat, crise de tosse. Então, ele tem umas crises de tosse. Então, tosse é um pouco diferente de dispneia. O que mais? Quando ele toma os remédios, ele desmaia. Então, eu trato uma coisa e piora a outra, né? Quando você tem um paciente que você dá muito diurético, diminui o fluxo glomerular, diminui a taxa de filtração, e aí você pode desenvolver uma insuficiência renal. Né? Aqui no chat também colocaram edema, Pro. Edema também, tá? Mas aí edema e a dispneia a gente sabe o que é essa, é uma insuficiência, e que a principal é que o outro tinha uma doença oncológica, né, um linfoma, e esse paciente, ele tem uma insuficiência cardíaca devido a 2 infartos, então eu não tenho como voltar atrás, né, ele não tem condição cirúrgica no momento, se ele teve algum momento, não conseguiu. Então, assim, quem é do interior vai ouvir essa frase, assim, ainda antiga, né? Infarto em velha não mata, mas aleja, que é bem esse sentimento. Infarto no novo resolve o problema dele, né? A família sofre, mas assim, geralmente são infartos fulminantes, tá? Beleza? Então, uma doença grave, que não é oncológica, não é uma insuficiência cardíaca, que não tem possibilidade de reversão e ameaça a vida, que é essa questão que ela falou, essa dispneia, as crises de tosse, o edema, desmaia, então ele tem uma hipotensão postural, e tem outras coisas aqui, né? Ó, tem o sofrimento familiar, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Estou com medo que ele morra aqui. Tá? Então, a gente também tem esses sintomas psicossociais, e isso que ele não consegue subir a escada, ver um objeto de decoração na sala, também fala que ele deixou de ter aquele valor como um ser humano, né? Tá? É muito difícil a gente deixar de ser produtivo porque você perde essa referência. Eu sou um traste, ou eu sou uma doença, eu sou uma sobrecarga. Existe muito. Ou às vezes tem gente que até acha que isso é castigo de Deus. Tá? Okay? Então a gente tem que ver como é que isso impacta a vida dele, quais são as preocupações, etc. Usando o famoso CIF, né? Sentimentos, o impacto que isso causa, como afeta a funcionalidade, o que ele pensa sobre isso, quais são as ideias que passam na cabeça. Então, vamos falar também, a gente acabou de fazer isso, vamos falar da dispneia. Então, a dispneia ela pode ser um sintoma, um sinal. Eu posso perceber que alguém não está respirando normal ou está com a frequência respiratória alterada, mas quando ele é sintoma, é dificuldade para respirar, tá? Ou cansaço fácil. Pode ser até por nariz entupido e mau condicionamento físico, né? Se tiver que subir as escadas, por exemplo, que o elevador quebrou, quem não tiver condicionado vai chegar com a língua, né, parando no meio da estrada. O que é interessante, olha, não precisa ter câncer no pulmão, mas de 30% a 75% dos pacientes em neoplasia ou câncer em estádio avançado tem dispneia.
todos os pacientes com insuficiência funcional 4, que é esse, aos mínimos esforços, falar, comer, né, pentear o cabelo, tem dispneia. Tá? A maioria da classe 3. E a maioria dos pacientes com alguma doença pulmonar grave, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica é o caso do bronquite, aquele que tosse, né? Que tem infecção rápida, e enfisematose, aquele cara magro, roxo, né? Se fala assim, passou batom Halloween, né? E esse paciente é mais difícil de tratar, porque esse aqui eu consigo até reverter o broncoespasmo, mas o enfisema, ele destruiu o alvéolo, não tem como criar, ainda a gente não conseguiu criar alvéolos novos, né? Então fica aquele pulmão alargado, que aí você pensa assim, respira. Eu falei, gente, eu não estou ouvindo, né? A propedêutica aqui ajuda muito. E 24% dos pacientes que referem dispneia no estudo aí não apresentam doença cardiopulmonar visível, mas tem dispneia. Então, é um sintoma muito frequente, por isso que esse é um que eu escolhi para a gente discutir. Isso aqui demora para fazer, tem que ser no MOOC, né? Mas o Eduardo, para quem gosta muito de cuidado paliativo, né? O professor Eduardo Brueira, ele é um argentino oncologista. Ele emigrou para os Estados Unidos, pagou mico de trabalhar 5 vezes mais do que americano, né? Era o último, assim, demorou para publicar, mas ele é um cara batuta, ele já veio para o Brasil, ajuda pra caramba, e ele sempre faz trabalho com os estagiários, o pessoal do fellowship, e ele fez vários desses quadros, né? Que eu tenho de dispneia. Então, aqui eu tenho dispneia, mas olha, pode ser causada. Então, aqui é fácil de entender, né? Tumor pulmonar a metástase, a insuficiência cardíaca congestiva, que é o nosso caso. O paciente pode ter ICC com derrame pleural, ou eu posso ter um derrame pleural paraneoplásico, né? O próprio estresse, né? Tem crise de ansiedade. Anemia, porque daí o corpo precisa rodar mais, né? Os motoboys, porque eu tenho pouco sangue, então precisa rodar mais. Sobrecarrega, mas você não consegue oxigenar, porque se você tiver metade da hemoglobina, está carregando metade do oxigênio. Dor, que já não teve dor com falta de ar, e sempre lembrar que você tem infecção associada, né? Que já teve uma pneumonia, uma crise de asma severa, ou uma sinusite da falta de ar. A própria fraqueza muscular, né? Esses pacientes imobilizados muito tempo, a gente está vendo vários que conseguiram sobreviver, mas a Covid, né? Pelo menos não tem condição de sentar sozinho, né? Nem abotoar. Então, eles precisam fazer uma reabilitação físio-respiratória, cardíaca e muscular. Os pacientes com DPOC, aí entre enfisema, e lembrar que muitos pacientes fazem tromboembolismo pulmonar. A gente tem a professora Fernanda, a mãe dela teve Covid no ano passado, a Fernanda é uma fofa, e ela foi lá levar a mãe no hospital, ficou internada e tudo. Ai, gente, também tô com uma falta de ar, mas não tô com febre. Então, ela tinha feito TEP por Covid, né? Então, tem os casos de hipercoagulabilidade, e ela ainda está seguindo, até hoje, fazendo tomo de controle. Tá? Então, e é muito comum você ter TEP como um fenômeno associado às doenças oncológicas de uma maneira geral. Depois vocês vão estudar isso quando tiver o 3º ou 4º ano, que vai ter um ASP só disso. Ok? Baseado que tem essas causas, no caso desse paciente, ele podia ter derrame, tinha uma ICC grave, tinha fraqueza muscular, tinha esse estresse psicossocial, provavelmente ele devia ter uma anemia também. Tá? No caso da dispneia específica, a gente tem que avaliar a intensidade da dispneia, que nem se era o grau máximo, né? Se isso é uma coisa evolutiva ou parecer alguma coisa mais aguda, porque daí a gente pode pensar que ele teve uma infecção associada, ou que ele está fazendo um tromboembolismo pulmonar, tem alguma coisa que piorou, ou parou de tomar remédio, que é uma causa às vezes frequente, como é que está evoluindo, as coisas que melhoram e pioram. Então, assim, o que o senhor faz para melhorar a falta de ar? O que piora? Deitar de lado. Questão do prognóstico, porque a gente precisa fazer algumas medicações que são mais agressivas, e se eu melhoro o pulmão, mas piora o rim. E sempre a questão que eu falei já inicialmente, que é risco-benefício desse paciente, tá? Tratar as coisas tratáveis e qual é a fisiopatologia, o que está levando mais, o que eu consigo tratar, porque tem coisas que eu não consigo tratar. Então, eu posso melhorar a dispneia com reposicionamentos, eu posso
controlar a quantidade de líquido para ele não ter tanto volume assim, mas eu não vou conseguir tratar a insuficiência cardíaca pós-infarto, a não ser que ele faça um transplante cardíaco. Ok? Tem várias escalas para medir. Dispneia é meio complicado, mas a gente pode ter uma medida maior, contando frequência respiratória, o que ele consegue executar, colocando um oxímetro digital também. E pode dar oxigenoterapia complementar em casa. Tratamento depende da causa. Então, por exemplo, se ele tiver um tumor, tiver uma linfangite, posso dar corticoide. Se tiver muita secreção, com alguns pacientes, às vezes, pneumopatas têm, a gente dá um mucolítico, né? Tá? Dá xarope, tem pozinho, que você pode fazer diluição. Broncodilatador, o famoso atrovente, brometo de patrópio, e não é só para paciente que tem crise de asma, né? A gente pode usar para paciente que tem dispneia sem necessariamente ter bruxismal. Bota lá no inalador, o inalador não é baratinho, mas o remédio é baratinho, consegue no posto. Se for uma dispneia, porque ele fica hipersecretivo, é aquele paciente que a gente fala que tem fala molhada. Se eu tossir assim, tosse. Então, a gente percebe se tem. Você pode dar anticolinérgico, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um pouco mais de detalhe. Se tem ansiedade, às vezes realmente precisa tomar um benzodiazepínico, né? Não precisa ser para sempre, se controla. Outros pacientes têm depressão também, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores de captação da serotonina, que são os mais moderninhos, né? A gente não fala mais de inibidores da monoaminoxidase, porque eles também, além de melhorar o quadro depressivo, ele também dá uma modulação na sensação de dispneia, tá? E os melhores resultados para paciente com câncer é a gente usar o que a gente falou dos neuroléticos, clopramazina, o famoso Ampictil. A morfina, ela tem uma coisa interessante, ela é um opioide, ela é analgésico opioide, né? Porque dipirona e Tilenol é analgésico não opioide. Então, é para tratar dor. Só que a gente tem receptores em que a morfina, principalmente a morfina mesmo, mas não tanto o fentanil ou psicodona, que você pode iniciar uma dose pequena, o comprimido geralmente tem 10 miligramas, mas você pode partir, existem gotas, né? Você pode fazer subcutâneo também, tá? Que ele melhora muito essa sensação e permite que o paciente consiga até dormir melhor, baixar um pouco o decúbito. E quando a gente tenta tudo, né? Assim, difícil, eu não gosto dessa palavra, assim, é difícil tratar, você precisa chamar um especialista, discute com uma equipe que está mais, assim, não consigo controlar, é refratário, né? A pior coisa que tem quando você está com fome é não conseguir comer, porque você tomou soda cáustica, entupiu, não vai passar o seu sanduba. A pior coisa que tem quando você está consciente, ciente do que está acontecendo, é não conseguir respirar. Se alguém já teve uma crise de dispneia por algum motivo, não dá para deixar um cara com a mente clara, morrendo de falta de ar. Então, você precisa fazer aquelas diretrizes avançadas e indicar sedação paliativa, porque às vezes entubar o DPOC, às vezes demora para sair, infecta mais, né, ganha uma estenose de traqueia, é meio complicado. Então, aí indicar sedação paliativa, que é um item à parte e é muito difícil. Então, não é para ficar dando sorinho da morte para todo mundo, tá? Beleza? E não é todo mundo que também vai ter indicação de uma intubação. Esse aqui é do meu amigo, Ricardo Tavares, que ele é chefe do grupo de cuidados paliativos, né? Ele é cardiologista de formação, ele me deu autorização, eu também sou uma das autoras desse manual, para os casos de dispneia leve, então aquele que o paciente consegue executar algumas coisas, como é que a gente tem o uso tanto da codeína, que é um opioide fraco, quanto da morfina, que é um opioide forte. Os pacientes que têm uma dispneia grave, a virgem de tratamento, assim, nunca tomou opioide, a gente começa com uma dose menor, tá? Se for um paciente que já tem intolerância, tá? A gente às vezes tem que titular também, e sempre que piorar a dor, né, no caso, piorar a dispneia, você pode dar dose de resgate. Para os pacientes DPOC cardiopatas, quando ele já tem uma falta de ar associada à doença, se eu der muita morfina, ela dá uma depressão respiratória. Então, a gente dá metade da dose de resgate. Tá? A dose de resgate não é antecipar a dose. Então, quem já fez TBL comigo de opioide, sabe que a dose de resgate é assim, que nem assim. Você está com dor, e aí você tomou um banho, piorou da dor. Né? Você vai tomar dose extra para dor. Tá? E vai tomar aquele no horário.
e a gente faz a conta se precisou, quantas vezes tomou, se foram dias seguidos ou não, porque eu preciso aumentar a dose de base do dia que a gente divide em 4 horas, porque é a meia vida da droga, tá? Então não é para tomar só quando tem dor ou tem falta de ar, a gente precisa de um uso contínuo e vai monitorando. Okay? Eu pus esse tratamento não farmacológico, porque você vê, aqui a gente falou do farmacológico. Olha ao que tem de tratamento não farmacológico, né? Então, vitamilismo, diminuição da ansiedade, reposicionamentos. Ao mesmo tempo que tem que poupar energia para não ficar com muita falta de ar, a gente também tem que fazer algum condicionamento físico, senão vai piorar tudo, inclusive perda muscular, ok? Oxigenoterapia é só se o paciente tiver uma hipoxemia grave. E aí não dá para ver pelo saturômetro, pelo oxímetro digital. Você tem que colher uma gasometria, tá? Todo interno adora colher, mas dói pra caramba, né? Principalmente se for na radial, porque trisca o nervinho aqui. E aspiração de secreção só se realmente tiver indicação, porque a gente aspira aqui pela boca. O paciente faz assim, né? Vomita. Não é uma coisa legal, tá? Não é uma coisa agradável, né? Para quem recebe, ok? E ele disse que tinha umas crises de tosse e tinha umas faltas de ar, parece que ele ia morrer. Né? Foi interessante quando eu fiz a revisão de dispneia para uma amiga minha alguns anos atrás, e tinha um artigo falando só sobre essa crise aguda. Então o paciente está bem, de repente, não vai dar tempo de chamar pronto-socorro, não vai chegar o SAMU, né? Então é aquela coisa que piorou de repente. Então a gente pensar em fatores associados a um evento que aconteceu, tipo embolia de pulmão, uma pneumonia daquela super grave, né? Ou, às vezes é muito comum o paciente, às vezes, está entubado, parou de respirar, precisa ver se não está com uma rolha de secreção entupida, ou paciente que tem alguma doença, alguma condição hematológica, faz ele sangrar. Eu me lembro que meu primeiro paciente, eu lembro direitinho dos primeiros pacientes que eu perdi quando eu era interna. Meu primeiro paciente homem, meu primeiro paciente mulher. O primeiro paciente homem, ele era um tísico, né? Era um tratado de tuberculose daqueles bem antigos. E eu ia todo dia falar com ele, mesmo que fosse no final de semana, se estivesse em outro lugar, eu passava. E aí, quando ele passou mal, ele chamou uma residente, ele me chamou, né? E ele começou a tossir, arrebentou um vaso, e ele começou a golfar sangue. Naquela época não tinha, não dava para fazer o que a gente tem hoje, que é tentar fazer uma embolização via arterial. Ele foi entubado, mas ele faleceu. Eu me lembro que isso me incomodou muito, porque eu chorei, né? Ele era meu paciente, tinha um vínculo com ele. O R2 me deu uma patada, né? Para de chorar, né? E depois alguém me acolheu e falou assim: você está sofrendo porque você se importa, né? Ok. E a minha primeira paciente mulher, eu estava no estágio da cirurgia, ela tinha operado de uma gastrectomia, estava lá de meio elástico, fazendo exercício, né? Como ela tinha tido um abdominal, você só levanta depois que você faz pum, né? E faz cocô. Porque senão pode arrebentar os pontos por dentro, significa que o intestino não está bem. Aí, quando ela melhorou no terceiro dia, eu posso tomar banho? O banheiro era banheiro no corredor, né? Aí eu lembro que ela levantou, catou lá o shampoo, sabonetinho na camisola dela e foi andando. Quando ela chegou na porta, de repente, caiu tudo e ela teve um quadro súbito. Ela fez uma embolia de um pulmão inteiro, gente. Aí vai para tomo, faz isso, faz aquilo, mas embolia do pulmão, assim, ventila, mas não tem mais o vaso que vai para lá, né? Então, necrosa, e ela acabou falecendo. Então, aquelas coisas fulminantes. Também chorei. Tá? Então, às vezes, tem coisas que não dá para tratar. Mas, se não for esses casos bem graves, né? Por exemplo, ele tem uma crise de tosse porque ia falar, estava tomando um todinho e tal, ou então piorou muito porque não quis tomar inalação, e que a gente orienta a família e a gente tem que fazer. Né? Primeiro tudo, se está meio deitado, levanta. Então, o melhor tratamento aí não é um farmacológico. Levanta na posição. Esse negócio que o pessoal fala assim, faz assim, abre a janela. Não, vocês vão aprender que a gente tem receptores na face, que realmente isso melhora, não é frescura, tá certo?
acalma a pessoa, né? Fala assim, olha, estou preparando a sua inalação. Respira, respira. Que nem crise de ansiedade, né, Gu? Respira, calma, né? E aí com isso você consegue ter tempo para melhorar essa pessoa, você precisa locomover para o hospital, e tem tempo de, às vezes, uma crise de ansiedade se resolver. Deu para entender, gente? Tá? Porque realmente é uma coisa assustadora de quem vê, né? O que eu faço quando alguém morre de falta de ar? Aqui uma tabelinha interessante, isso normalmente não está em livro de cuidados paliativos, mas eu acho que é interessante, essa tabelinha mnemônica da palavra comfort, de conforto, né? Que são as medidas, o que você faz. Isso aqui é muito legal para a gente ensinar a família e para a gente aprender, tá? Que eu acabei de falar. Chama por ajuda, calma com o tom da voz, observa a dispneia, vê o que dá para fazer, se tem alguma medicação para você dar, né? Opioide na veia não é tão rápido, mas você pode sedar. A coisa da ventilação, né? Oxigênio suplementar, tranquilizar o paciente e fazer intervenções trabalhando em equipe. Tá? Lembrando novamente, pessoal, não se preocupa que isso tudo vai para vocês depois. Tá? Podemos ir em frente? Alguma pergunta sobre falta de ar, dispneia? Acho que todo mundo... Não, Bru, tá tranquilo aqui. Cara, dormiu todo mundo, fechou a câmera, eu vou chorar, hein? Sabe que eu sou italianona mesmo e eu vou chorar. Então vamos lá. Tosse, tá? Também pode aparecer em pacientes que não têm doença pulmonar oncológica, não tem ou metástase, ou também que não tem doença cardiopulmonar, tá? Mas ele é frequente, então, principalmente no pulmão, mas em câncer avançado ele pode ter esse fenômeno da tosse por irritação, né? Às vezes a gente... Tosse é um mecanismo de defesa, né, gente? A gente engasga com alguma coisa, você tosse sem pensar, né? Tipo, tosse para não engolir, para ver se bota para fora, tá? O duro quando o problema é da tosse, você faz mais de 10 vezes por dia, tem 2/3 do paciente. Eu, por exemplo, quando eu tosso muito, além de, né, vomitar, faz xixi nas calças. Então tem que usar absorvente, né? Então, o bexiga cai com o tempo e aí você pode perder a urina de tanto tossir. Ela está muito associada realmente à questão da terminalidade ou dos tumores, tá? Tanto dentro do brônquio ou no parênquima pulmonar e nos casos que a gente falou. Lembrar que refluxo pode dar isso. Quem está tendo oportunidade de passar no posto, a gente tem o famoso captopril, né, Lapril, que são os inibidores da enzima de conversão, né, os IECAs da vida. E a gente pode perguntar, quando você levanta, está tendo tontura, média pressão e tudo, e aí se esquece de perguntar, e uma das coisas que causa tosse, não é imediato, e alguns pacientes às vezes demoram semanas ou meses, aquela tossinha que irrita, porque você está na igreja, ou você está numa aula e dá aquela vontade de tossir e se atrapalha os outros, né? E muitas vezes só trocando a medicação acaba essa tosse. A gente fala, por que eu não pensei antes, tá? Então, não é só a questão do tosse do paliativo, tá no dia a dia da gente. Ok? Aqui, de novo, o Ricardo Carvalho escreveu esse capítulo de dispneia no manual. É uma outra maneira de escrever isso aqui, né? As causas, tá? Então, lembrando que tem as causas relacionadas com câncer e as outras não. A linfangite, você vê, o raio-x que você vê assim como se fosse uma ramificação. Okay? E tem muito paciente que tem síndrome da compressão da cava superior, geralmente é tumor de pulmão, mas eu já ouvi de outro jeito, porque o paciente vai ficando vermelho assim, né? Começa a ter uns vasos dilatados, aí de repente o braço enche tudo, porque tem alguma coisa comprimindo, tá? E aí quando comprime aquela área do mediastino, causa irritação. Okay? De novo, tratar as causas tratáveis, o que eu não consigo tratar, por exemplo, se ele tem um tumor que não respondeu à quimioterapia, cirurgia, eu posso melhorar o sintoma, mas posso controlar, em vez de ele ter 10 a 20 vezes por dia, mas provavelmente não vai sumir. Lembrando sempre, se tiver infecção ou descompensação do quadro clínico de base, se for não oncológico, dá para a gente tratar. Tá? E aí uma coisa, por exemplo, não sei se vocês perceberam, quando a gente está com a boca seca, a gente também tosse, né? Então precisa beber aguinha. Outra coisa que agora a gente tem uma umidade relativa do ar muito baixa, né, relacionada aos nossos invernos, é comprar um umidificador e botar, não na hora de dormir, né, no meio que você está, ok?
Outra coisa que dá tosse é quando você tem dificuldade para deglutir, que você engasga, tá? Dá para fazer fluidificação, tanto com N-acetilcisteína, que é um mucolítico, tá? E o salbutamol, que é um broncodilatador. Também sal de clomelicato também é um remédio usado para asma. E às vezes a gente tosse tanto daquela tosse pós laringite, né? Que você não fala nada, e aí sim, você come e vomita porque você tosse, né? Então, às vezes a gente usa Chocaine spray, né? Para dar aquela melhoradinha, e às vezes, assim, mesmo tendo asma, você pode dar uma teofilina na vida aqui. Tá? E brometo de apatrópico também melhora. Então, agora vocês estão entendendo por que tem que estudar muito o farmaco, né? Eu falei assim, vai dar um nó aqui na cabeça. Calma que a gente vai dando uma destrinchada. Outro sintoma respiratório, embora não esteja aqui, assim, se tiver uma hipoptise franca, eu já tive um paciente, por exemplo, que ele tinha tumor de cabeça e pescoço. Na hora que vai morrer, ou que, assim, que aquilo, tumor vai, corrói uma artéria, um vaso grande, né, uma veia, não tem como, né, não dá para chegar lá e enfiar o dedo dentro, tá? Então, é um quadro previsível. Se você tiver uma embolia de pulmão grave ou várias, também vai ter hemoptise em algum momento, né? Esse meu paciente, por exemplo, que é tuberculoso também. Então, para não ter mais tosse e hidratar adequadamente, a gente tem uma coisa que o pessoal acha esquisito, mas assim, todo mundo usa, né, roupa branca e tal, mas assim, cara, sangue dentro de roupa branca assusta. Então, a gente até fala, uma toalha escura, né, lençol de cor escura, que pelo menos não assusta tanto, tá? E se for necessário, talvez a gente precise dar sedação paliativa, embora a gente possa usar codeína também. Broncorreia é aquele cara que fica, aquela fala que eu falei, que é porque ele não consegue expelir e fazer o processo da tosse, o movimento maxilar dele não está adequado pela idade, pelo posicionamento, às vezes até por uma questão de estar alerta, né, do ponto de vista do sistema nervoso central. Então, a gente faz parte, isso é muito comum, né, na fase de processo de morte, que a gente fala que às vezes pode demorar dias ou semanas, né, não é uma coisa assim, papum, vai acontecer. Aí a gente, por exemplo, deixa o paciente hipoidratado, né, se precisar dar soro ou ele já come menos, ele já fica hipoidratado, então menos secreção na via aérea, ok? De novo os anticolinérgicos aqui, porque ele diminui quantidade de líquido e dá um pouquinho de secura também, melhora sintomaticamente. Então, eu falei, tratar ou melhorar o sintoma, não necessariamente fazê-lo desaparecer. O ronco da morte, eu vi que o Círio, ele fala respiração ruidosa, né? Mas respiração ruidosa é o cara que ronca também. Então, o termo mais antigo, o pessoal chama sororoca. Eu vou fazer aqui, deixa eu descompartilhar a tela. Vocês estão me vendo? Gui, vocês estão me vendo? Entrou. Então, essa sororoca é um barulho. E tem paciente assim. É uma coisa muito impressionante, tá? Quando o paciente faz isso, a gente sabe que ele tem questão de horas aí, tá? Certo, se o paciente tiver algum acometimento do sistema nervoso central, às vezes ele faz uma respiração de Shine Soul, que é uma respiração irregular que sobe, desce, assim. Tem uns momentos de apneia que a gente fica olhando, assim. Mas, então, essa respiração de oidó, que começa a pescar, assim, é um sinal que a gente vê muito frequentemente na fase final de vida, né? Meu pai, por exemplo, fez 300 pneumonias aspirativas. Ele ficou acamado por uma cirurgia de coluna, mas já também estava velhinho. E numa dessas, ele começou a piorar, estava falando assim, super claro na mente dele. E eu pedi para tirar eles. Os dois moravam numa instituição de longa permanência, a gente não conseguiu ter cuidador suficiente para continuar em casa. E uma hora eu pedi para minha mãe sair, porque ela começou a ficar muito impressionada, né, com a falta de ar dele, começou a ficar roxo. E meu pai falando comigo, ele deu e morreu, segurando a minha mão. Hoje, revendo, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu consegui ouvir o que ele queria, mas isso me causou também muita dor, mas ao mesmo muita responsabilidade.
Mas para minha mãe, eu falei que ele deu 3 suspiros e foi que nem um passarinho, né? Outra pessoa não precisa saber, né, se eu sentia falta do meu pai com 50 e poucos anos de idade, e a minha mãe era companheira dele há muito mais tempo do que eu, tá? Então, é interessante que às vezes eu acho que eu estudei alguma coisa para ajudar alguém próximo. Vamos voltar aqui que eu estou acabando e a gente tem uma tabelinha ainda para mostrar. É interessante porque assim, ela é preditivo, então, de fase final de vida, né? Tá? E por que causa isso? Porque começa a acumular saliva, secreção, na hipofaringe, aqui na parte de baixo da garganta, perto do gogó. E aí ele faz barulho que passa um ar e gera esse som, tá? Então, a aspiração é a última coisa que a gente faz, porque é o negócio que você faz e o paciente quase engasga, fica roxo. Mas a gente vai usar, por exemplo, medicação ioxina e escopolamina, eles são antiespasmódicos, Buscopan também, né, para cólica. E a gente dá porque ele tem um efeito que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o efeito colateral, porque ele age em vários receptores e fazem com que o paciente fique mais sequinho. E com o problema é que tomar cuidado aqui de não ficar dando muito Buscopan, porque como ele é um antiespasmódico, você vai causar uma constipação por efeito colateral. Adesivo de escopolamina, ele é caro, tá? E aqui vocês estão vendo um negócio que é colírio de atropina para pôr na boca. E a gente faz receita e explica para o familiar. Se fala para o farmacêutico, a gente não está doido, né? E realmente a gente dá isso, porque a atropina, não sei se vocês sabem, mas é muito legal. Ela foi usada muito como veneno, ela vem da beladona, né? E ela tem algumas coisas muito específicas que a gente usa a atropina e só tem na forma de gotas, colírio, não tem a forma de comprimido, ou tem ampola. A gente usa, por exemplo, para bradicardia sinusal, então, porque ela aumenta, né, o batimento cardíaco, então melhor, e a gente vê se isso é mesmo uma doença do nosso sinusal outra causa, e principalmente quando o pessoal toma veneno, assim, envenenamento, uso inseticida, né? Então, as intoxicações por carbamato, organofosforado, a gente tem que dar atropina também. Então, fora essas duas condições, a gente não usa atropina. E o oftalmologista usa porque precisa dilatar a pupila para fazer um fundo de olho, por exemplo. Tá? Então, é interessante também um uso não habitual que vocês estariam acostumados. E máscara de O2. Não, o paciente está com falta de ar, tá lá fazendo a sororoca. Se a família, às vezes, está dentro do quarto, você dar oxigênio nessa fase não vai fazer, mas tem aquelas máscaras que não é as bonitinhas, né? Aquela que parece um copo de leite. Eu acho que aquilo é cosmético e isso melhora a ansiedade da família. Então, às vezes, eu prescrevo, bota lá um pouquinho de fluxo, né? Não é que eu estou enganando, né? Eu falo, olha, a gente vai melhorar um pouquinho, aí ele ficar um pouquinho mais com hidratação na via aérea não vai fazer muita diferença, mas às vezes o coração do familiar fica mais tranquilo. Né? Então, às vezes a gente indica. Depende muito de como é que foi conversado sobre a questão da terminalidade e tudo. Porque daí não é invasivo, né? Você só coloca lá e põe amarra o plastiquinho. E a coisa mais legal, né, que é esses próximos 2 slides, que é, então, os usos não habitual de fármacos, que a gente usa por outro motivo na clínica do dia a dia, né, na nossa prática, mas que, porque se descobriu que tem um efeito, a gente usa. Então, anticolinérgicos, né, ou então antagonistas colinesterásicos, agora falando especificamente de farmaco, eles agem nos receptores muscarínicos, né, causam inibição. E aí a gente tem os alcaloides, que é a atropina, eosina e escopolamina. Escopolamina, na verdade, é de estrutura terciária, e o quaternário, que é o epatrópico. Então, por isso que mesmo quem tem asma, se você quiser ressecar ou diminuir a broncorreia, a gente faz inalação. Tá? E aqui, lembrar que a atropina, então a gente põe na boca, na verdade não precisa nem pôr na boca, a gente põe, da minha mãe eles punham aqui no cantinho da boca, tá? Para ser aloreia também. Então, minha mãe, além dos AVCs, a minha mãe tinha doença de Parkinson. Então, disfagia era uma coisa que foi piorando muito, e aí ela não conseguia nem deglutir, e tinha uma época que ela não queria que a gente fosse, né, a cabeça ainda funcionava, mas o corpo não obedecia os comandos,
ela não queria ver a gente, porque ela tinha tanta salivação, ela andava com o lencinho, né, com a mão boa, que do outro lado não funcionava, ela inflava porque ela ficava golfando aquilo, e assim, babava toda na roupa, então ela ficava com muita vergonha. Então a gente começou com atropina, mas aí a gente teve que trocar por uma outra droga que chama propantelina, mas também é um anticolinérgico, tá? Lembrar que você pode usar escopolamina, mas lembrar que vai dar constipação. O baclofeno, ele é muito interessante, porque a gente usa principalmente para cirurgias que tem trauma raquimedular ou para cirurgia de coluna, que passa aqui muito espasmo, né, que fica meio duro. Ele não é bem a ciclobenzaprina, é um pouquinho diferente, mas ele deixa a gente meio molinho. E a gente usa para soluço, tem trabalhos já nos últimos 10 anos, e quando a gente já tentou tudo, né? O susto, esfregar o céu da boca, né? Toma limão com xilocaína e tal, que ele tem sido uma solução barata, né? Não é carésimo, fácil de tomar aqui por boca, né? Com uma dose terapêutica, às vezes dose mínima que é 10 miligramas, né? Então, ele faz essa ação de soluço porque ele age, né? Em locais espinais. Lembra que eu falei que tem essa ativação involuntária, diafragma, aquela relação com o sistema nervoso central. Então, é essa o possível caso mesmo da ação terapêutica. O outro, do colírio de atropina, que eu acabei de falar, né, que é o uso oftalmológico, que a gente prescreve atropina, colírio de atropina meio ou 1%, né, um frasco, pingar na boca, no canto da boca, 2 gotas, 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia. Porque ele faz esse bloqueio dos receptores muscarínicos na glândula salivar. Estava falando do Aldol da outra vez e da clorpromazina, né? Então, eles são fármacos antipsicóticos típicos, porque os atípicos, eles são os que não têm tanto efeito, né, de ficar meio robotizado. Esse aqui, a indicação de nome é o Aldol, a clorpromazina é um pliquitil, né? Então, eles têm uma ação, quem foi estudar depois, tanto o sistema nervoso central como saúde mental, o pessoal do terceiro não está nessa agora, a gente vai falar de receptores GABAérgicos, dopaminérgicos e tudo. Então, ele tem uma ação dopaminérgica na zona de gatilhos onde fica o controle também de náuseas e vômitos, tá? Então, por isso que, na verdade, a clorpromazina também tem ação nesses receptores. Beleza? Aqui tem um site de interesse, né? Vocês podem acessar. Eu não sei se do livro do Canmé está certo, mas eu atualizei no outro. Mas tem um livro do cuidado paliativo, que foi escrito em 2008, mas é um projeto de 2 anos que a gente fazia revisão quinzenal na Câmara de Bioética do CREMES, que era multidisciplinar. A gente começou a discutir várias coisas, cuidado paliativo estava em voga naquela época, e tinha até capelão, né? Tinha uma época que também tinha um jurista, foi muito interessante. Nós aprendemos com os outros, era para ser menor, acabou saindo um livro. Não existe mais edição física, mas existe a possibilidade de graça de vocês pegarem pelo site do CREMES, mesmo não sendo médicos. E vamos trazer um pouco de luz para a escuridão dos pacientes, beleza? Vou parar essa apresentação, quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa. E tem um documento curtinho. Como é que está o chat aí? Tem letrinha aqui. Tá tranquilo, por enquanto, o chat. Olha, a Juliana escreveu um comentário interessante. Minha avó faleceu de hepatopatia e descobrimos tarde. A gente não é questão de sempre dar boa morte, né? Não fazer uma morte prolongada. Hepatopata é bem complicado, porque às vezes tem uns delírios, fora tá amarelo. Então, eu cuidei de algumas pacientes assim, até ganhei um bonsai. É bem complicado mesmo. Gente, só tem mais uma tabelinha aqui que eu vou já abrir. Então, olha, tá vendo? Eu fiz aqui dos sintomas respiratórios, né? Eu troquei a ordem, porque os respiratórios para mim sempre chamam mais atenção. Isso é parte de uma tabela que a gente escreveu, vou mostrar depois o livro, mas está lá, né? Eu compilei, eu sou boa de fazer tabela, sou muito visual, que todo capítulo a gente escrevia, então tem as causas principais, o tratamento não farmacológico, né? Então, se tiver linfangite, dá corticoide, né? Mas isso aqui é tipo uma colinha, tá? Então, eu falei a prevalência de uma atualizada recente, então tem causas principais,
Então, dispneia, tosse, broncorreia, tá? Ok. O ronco da morte. Aqui tem a propantelina, que ela é usada alguns, também é um anticolinérgico, e a gente, muito mais barato que o adesivo de escopolamina, você manda formular, né? Minha mãe também precisou usar, porque a topina não está funcionando. É um gelzinho, né? Aí você põe na pontinha do dedo e passa atrás da orelha, dá umas circuladinhas assim, e melhora muito, tá? E aqui a segunda tabelinha, que são dos temas gastrointestinais. Então, tudo que eu falei no slide, por isso que eu falei que vocês não precisam ficar neuróticos com essa questão, né? Então, uma coisa importante, acho que uma coisa importante falar, quando você está com náusea e fome, não coma comida quente, né? Não vai rolar, o negócio é comida fria. Os pacientes também que têm pouco apetite, você der sorvete, vai na boa, né? Mesmo que seja diabético, manda bala em iogurte, né? Sorbet, que é tipo raspadinha, ok? Aqui tem as doses dos remédios, o soluço, que a gente falou, né? A constipação, ok? E aqui, essas referências recente, eu tenho um e-book agora dessa edição de 2015, do Oxford, é o Papa, né? É o livro Papa de quem começou a estudar cuidado paliativo, que é fora, né? Ele é britânico, então ele é melhor do que nesse sentido, do que o americano, que tem um método, sistema de saúde mais complicado. E tem esses PDFs, esses links todos, eu acho que é bem interessante vocês terem, mesmo o manual do INCA, que é mais antigo, né? Mas ele explica muito bem a fisiopatologia. E para quem gosta, sabe ler inglês, se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde, clica Palliative Care, eles têm um manual que dá para você imprimir, como se fosse um livro, mas dá para fazer brochura, tem uns desenhinhos, é supimpa, sabe? Tem muita coisa que dá para a gente aplicar na vida dos nossos pacientes, então é de 2004, mas continua sempre muito atualizado, ok? E aqui tem, de novo, o link. Esse com certeza funciona, porque eu chequei anteontem e está funcionando. Tá? Então, isso aqui eu posso transformar em PDF. Gente, vocês dormiram? Agora eu estou aberta a perguntas. Falei que não ia estourar o tempo. Foi útil? Não foi? Tem alguma pergunta? Oi, Pro. Tem algumas perguntas aqui no Forms que eu deixei para o final, para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. As pessoas estão agradecendo, estão elogiando aqui no chat. E vamos lá para as perguntas. Prof, duas dúvidas. Quais são os critérios para enquadrar um paciente nos cuidados paliativos? E o quanto os cuidados paliativos podem aumentar a sobrevida do paciente? Dá bem que eu tenho ajuda de universitário. Então, esse manual aqui, ele custa, mas ele está disponível em PDF da primeira edição. Que é essa capinha aqui, ó. Tá? Então, já mudou desse tamanho para esse. Então, aqui tem todos os critérios, mas se jogarem no Google, vocês vão achar fácil, quando o paciente tem indicação. Só lembrar que esses critérios foram criados pelo Hospice americano, no sentido de ter o plano A e B, que é quando precisa do hospital e quando não precisa do hospital. Mas eu acho que, assim, quanto antes, melhor. Tá? E não necessariamente melhora a sobrevida, porque você pode antecipar algumas situações, tratar a infecção, você ter esse olhar mais global, mas eu acho que, assim, não é acrescentar dias ao sofrimento, é acrescentar qualidade aos dias que faltam, né? Por exemplo, quem é fã da Ana Cláudia, né? A gente fez o mesmo curso juntas, né? Então, foi uma grande turma do Brasil inteiro aí, multidisciplinar. Então, os cuidados paliativos, ele dá essa melhora suficiente, assim, para você fazer algumas coisas. Eu lembro que de um paciente do INCOR, que ele estava muito inchado e tudo, e tem uma anemia severa, mas ele já tinha um comprometimento renal com diminuição da eritropoetina. Só que ele precisava resolver um problema na praia, que precisava dele fisicamente. Então, a gente fez um bem bolado, que para quem já precisou tomar sangue, enfim, sabe que tomar 2 bolsinhas de sangue vai custar uns R$2,50. Tá? Não é? Então, não é uma coisa para todo mundo. E tem que dar super lentamente, como eu estou tendo um volume extra, né? Ele tinha uma insuficiência cardíaca, só que daí a gente controlou, então o sangue a gente não dá para todo mundo, porque ele tem uma anemia intratável, mas a gente melhorou para ele poder ir para a praia, resolver o problema dele.
Então, acho que isso é interessante. A gente tinha um paciente também que era terminal, que tinha insuficiência renal, mas ele não aguentava ficar 4 horas na diálise, e a gente fez uma diálise palativa, fez um bombolado com o pessoal da diálise, então ele ia 2 vezes por semana, em vez de dia sim, dia não, dialisava 2 horas, para ele ficar assim, ter uma melhor possibilidade de dormir, ficar menos inchado e tudo. E tem uma hora que ele falou que ele não queria mais, ele estava muito consciente. Então, e tem uma coisa que depois vocês vão ler sobre esse negócio da beneficência e da maleficência. Os livros antigos, eles falam de um efeito, do duplo efeito, que é um negócio da Igreja Católica lá, que você pode, eventualmente, dar uma coisa fazendo mal, mas pensando no bem. Né? Então, eles falavam muito de algumas coisas da questão da sedação paliativa. Mas em 2010, a gente tem grupos grandes, né? Tem o professor Morita lá do Japão, o grupo da Itália. Então, o grupo da Itália fez um acompanhamento de pacientes com doença oncológica, mais fácil de seguirem, pareando, e sedação paliativa, por exemplo, que não é o soro da morte. E esses pacientes tiveram uma sobrevida maior. Então, você fala assim, bom, mas não era para morrer? Porque eles tiveram uma qualidade de vida melhor. Então, você tem esse incentivo, tá? Então, é um tratamento para você melhorar sintomas de uma doença agressiva e irreversível. Eu gosto muito mais do que da definição da Organização Mundial de Saúde, depois se quiser verem, é da Associação Espanhola, tá? Ok? Legal. Tem mais uma aqui, Pro. Como manejar o paciente da clínica de paliativos que adquire dependência farmacológica e psíquica dos opiáceos? Bom, primeiro de tudo, né? Se eu tenho dor, a dor para quem já teve, né, uma cirurgia, uma lesão muscular grave, e é uma dor intensa, ela não deixa você comer direito, né, não deixa você pensar direito. Você lê 2 vezes a mesma coisa, e fala, o que eu estava lendo, deixa você de pavio curto, né? Então, a questão do vício e da dependência, sim, presta atenção, não isso é um mito da morfina, tá? Tem alguns vícios que são legais, por exemplo, fumar e beber, tá bom? Tá? Ou usar drogas psicodélicas. Então, a palavra de vício ou dependência é quando o cara vai atrás daquele remédio pela sensação bem, mas ele não tem uma indicação médica. Então, o paciente com dor oncológica, que ele está sendo seguido, você vai titular para aquele paciente aquilo que ele tem, até você conseguir ver se a causa é reversível da dor. Tá? Então, por exemplo, sei lá, tem um problema de coluna, vou ter que operar. Ou então, por exemplo, quem tem hérnia de disco, a gente só opera quando a dor é incontrolável, usando 300 mil remédios, gabapentina, anti-inflamatório, COX-2, mais morfina, opiáceo, ou outro opiáceo mais fraco, enfim. Mas ele não causa... Pode até você falar assim, bom, mas ele vai tomar até morrer? Ele vai assim, eu não sei, gente, eu prefiro não ter dor. E se eu tiver que tomar... É que nem assim, eu tomo antipertensivo, vou ter que tomar o remédio a vida toda. Isso me causa dependência? Não, eu preciso do efeito terapêutico. Então, a gente precisa desmistificar esse uso, porque a gente passa isso para o paciente, do jeito que a gente passa a nossa insegurança, né, nossa incerteza, o que a gente está mentindo. Então, por isso que precisa estudar. Né? Eu sabia tratar dor, mas eu descobri, fazendo o curso, estudando, que eu sabia tratar mal. Então, me tornei uma especialista em dor, no certo sentido, porque eu tive que usar isso. Tá? Sim, obrigado. E tem a última para a gente encerrar as dúvidas aqui do Forms. Professora, como incorporar os familiares nos cuidados paliativos? É possível? Não, é necessário. Não é possível. A gente tem... assim, uma equipe mínima é o médico e a enfermeira, né? Se tiver fisioterapeuta, psicólogo para se encaminhar, é bom. Então, tem que ser um trabalho múltiplo, assim, eu posso até notar que o paciente está deprimido, mas claro que ele precisa de um suporte específico. Se você, com todos esses pacientes, tanto oncológico, não oncológico, eles têm uma doença muito avançada, todos eles vão ficar dependentes de alguma maneira. Então, se você não explicar o que o paciente tem,
como a família pode ajudar e até se organizar no sentido de fazer revezamento, ver possibilidade de fazer tratamento em casa, não vai dar certo. Tá? Então, você precisa de ajuda porque ele vai ter que ir na consulta, ou ele vai ter que fazer exame, alguém vai ter que administrar o remédio. Então, você precisa explicar. E uma das coisas que eu não falei, mas seria um objeto de uma aula só, então, por exemplo, se um paciente ele tem DPOC, e o principal dele sintoma é dispneia, ele vai morrer de falta de ar. Pode até ter uma outra coisa, mas cair, bater a cabeça, por exemplo, né, ter uma tumor subdural e falecer por causa disso. Mas a causa provável da morte dele vai ser por dispneia, né? Ele vai ter uma infecção, ou ele vai ter uma rolha de secreção, né? Ou vai pegar, enfim, alguma coisa respiratória que já está no limite, né? E aí, uma hora vai falir completamente. Da insuficiência renal, a insuficiência renal é muito interessante, porque quem já teve uremia, depois que passa essa fase, ele dá uma sonolência. Então, são pacientes que a gente fala que tem uma morte mais tranquila, a gente vê pelas faces, né? O hepatopato, ou ele vai morrer sangrando, vai ser inchado, ou ele vai entrar num quadro de delírio, que pode ser um agitado ou não. Então, a gente explica, né, esses tremores que tem, se a gente explica para a família, eles entendem melhor e o que eles podem fazer. Então, a gente também dá suporte para a família, né? Às vezes a gente até manda o psicólogo, o psiquiatra para a gente ouvir, a gente faz grupo de apoio. Então, o cuidado paliativo inclui necessariamente familiar, ou cuidador, informal, enfim. Ok? Entendemos, Pro. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar para agradecer mais uma vez a sua participação, a sua aula. Foi muito boa, acrescentou bastante na nossa jornada e na nossa formação enquanto profissionais aí da saúde. Muito obrigado pelo aceitar o convite, por estar essa noite aqui conosco.